Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico, ATP. No vídeo anterior eu falei com vocês sobre a CF de 67 e sobre os atos institucionais e sua influência na governabilidade do Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Lei 5692 de 71. Vamos passar bem rápido por essa legislação, bem simples os aspectos que eu tenho que comentar dela em ATP no primeiro ano, de modo que algumas coisas se mantiverem em relação à de 4024. Vou falar então principalmente as diferenças. Na página 3 da apostila que eu lhes enviei, tem os artigos principais que eu selecionei para vocês, né, sobre as definições, e já posso adiantar-lhes que é uma lei que visa muito a questão de trabalho. Sem dúvida, uma das palavras que mais aparece na LDB é a questão de educação e trabalho. É uma preocupação constante do governo militar de aprovar uma lei, um ensino, uma educação que viesse a focar principalmente no mercado de trabalho. A educação que nós chamamos como educação tecnicista. O que é educação tecnicista? Você tende a afastar um pouco mais as humanidades do currículo da educação básica, principalmente, e passa a focar quase que exclusivamente para o mercado de trabalho. A preocupação, então, de quem estava conduzindo esse processo não é uma preocupação de uma informação humana, articulada, de um ser pensante. É uma preocupação mais voltada para atender ao imediatismo. Então, essa é uma carência que muitas pessoas tendem a ver na educação tecnicista. O que pressupõe? Se você pegar, por exemplo, hoje uma pedagogia histórico-crítica, pedagogia progressistas, enfim, todas as correntes libertárias, eles tendem a ver a educação como um processo histórico, como uma reflexão sobre o ser e estar no mundo, a educação como um processo que não visa perpetuar a sociedade tal como ela se encontra, mas que visa refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui, para que nós surgimos, quais impactos são relevantes, como superar as desigualdades existentes. Então é uma educação que ela não se perfaz no ato de nascer, trabalhar e morrer. É uma crítica ao reducionismo dessa educação tecnicista oriunda da LDB 5692 de 71. Bom, basicamente, você está passando por um processo de industrialização gigantesca, isso é inevitável admitir, gostando ou não do período, pelo menos até 1973, quando deu aquela crise do petróleo. O Brasil teve o chamado milagre econômico, né? Não vou entrar aqui nas nuances contraditórias, mas cresceu, a industrialização se fortaleceu no país e muito da educação estava pensando sobre desenvolver uma mão de obra, capacitar a mão de obra para suprir a demanda de trabalho nascente, que depois iria, no final dos anos 70, finalizar com uma inflação galopante ali a quase 100%, enfim, ao ano. Depois com o Sarney chegou a 125% ao mês. Teve um processo de declive acentuado no nosso país e cada vez mais. Bom, vamos lá então para a página 4, falar um pouquinho sobre as características da educação. Primeiro que a responsabilidade é dividida entre Estado, família e empresas. Então cada um tem uma certa parcela na administração do processo educativo. Não é uma coisa que o Estado toma para si como obrigatório. O artigo 6º ali diz assim: as habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com as empresas, ou seja, habilitações, né? Eu li habilitações, ou seja, pensando em cursos técnicos, em tecnólogos, esse tipo de atividade. O aluno era selecionado, tem a ideia do orientador vocacional, o aluno era selecionado de acordo com suas aptidões para frequentar curso direcionado ao mercado de trabalho. Ele se dá bem mais na área X, então ele já vai se encaminhar desde agora para aquela área, né? Essa parte humana, ela é menor. Uma tentativa que a BNCC veio trazer, mas acabou não se efetivando. A questão da aprovação e reprovação
continua igual a 4.024, a escola tem total autonomia para reprovar o aluno, bem como para reprovar, como para fazer o estudante recuperar o ano através do chamado regime de dependência. Até recentemente tinha esse regime de dependência no estado do Paraná, tem alguns estados que ainda mantêm, que é quando o aluno não atinge o nível esperado, ali a média mínima em todas as disciplinas, ele leva a disciplina que ele não atingiu para o outro ano. Exemplo, você não conseguiu atingir em educação física, muito raro acontecer isso, mas não conseguiu atingir educação física no 8º ano. Você vai cursar o 9º ano e vai levar educação física do 8º também para o 9º. Então era alguma das peculiaridades e manteve até recentemente. A exigência da presença continua igual, 75%. Ali eu estou lendo o artigo 14, parágrafo 3º, a linha A, né? E que basicamente não mudou nada em relação à frequência, né? Se você tiver mais de 25% de falta, você está reprovado, não há o que fazer, a menos que sejam aquelas faltas justificadas por doenças contagiosas ou por um estado de gravidez ou coisa similar. Na página 5 tem alguns outros elementos. Chama a atenção aqui a idade mínima, que é 7, né? Educação obrigatória a partir dos 7 anos. Até lá não tem essa função, cabendo aos municípios. Hoje nós estamos falando em 4, então é um avanço. O que é feito com essa criança até os 7 anos, né? Eu entrei na escola com 7. O que você perdeu em aspecto de psicomotricidade, de conhecimento, de socialização, de construção da linguagem, acesso à cultura universal adquirida? Então essa preocupação com a estreiteza do lar, ela fica um pouco de lado. Daí a necessidade. Se por um lado é nocivo demais você substituir o brincar por atos mais sérios, né? Brincar também é coisa séria. Então não adianta você encher a criança de atividades. Mas, ao mesmo tempo, deixar a criança com 7 anos longe da escola, até os 7 anos, causa transtornos gravíssimos. Toda a educação infantil em si, ela é mutilada aqui, né? Você vai começar com 7 anos, todo o processo de educação infantil, ela é mutilada. E nós bem sabemos que, professor, mas você disse que não tinha. Não, as instituições privadas continuam atendendo. O problema é que quando você permite a criança se matricular apenas aos 7, ela só vai se matricular aos 7. Se você mudar uma lei hoje e falar que a criança só precisa ir na escola a partir de 10, a maioria só vão ir para a escola a partir de 10 anos. A lei ela é um garantidor, é um garante que faz com que a criança cumpra o mínimo. Por isso que alguns defensores, nessas operações, nessa legislação, alguns defensores querem sempre o máximo possível, né? Colocar o máximo de direitos de modo expresso, porque o brasileiro ele é movido pela legislação. Nós temos essa cultura de só cumprir o que a legislação ordena. E a própria Constituição diz isso, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, algumas carências, principalmente no que tange a educação infantil e a formação humana. De elogio ali fica, quem sabe, essa tentativa de inserir no mercado de trabalho mais rapidamente, e de crítica no sentido que a vida não é só isso, né? Não é só nascer, ser preparado, trabalhar e morrer. Tem que haver uma significação da presença humana no tempo. O financiamento estudantil, ele continua praticamente nos mesmos moldes da educação na LDB 4024, o Estado tem a maior parte, a educação fundamental 1 ainda é do município, investimento em educação é investimento direto em educação, não é investimento em transporte para levar o aluno, não é investimento em segurança para proteger o aluno, não. Investimento em educação continua sendo investimento em educação. E a LDB 5692, ela é a mais enxuta de todas. Daí que algumas pessoas questionam se ela é uma LDB ou se ela é uma emenda. Bom, entendamos aqui no processo, na nossa matriz curricular de formação docente, é nos apresentada como sendo uma LDB, né? Então vamos tratar dessa maneira como um assunto passivo já. Mais alguma dúvida que tenham a respeito disso? Professor, deu para diferenciar alguma coisa em relação a 4024, em relação a 5692? Bom, além dos motivos que eu falei para vocês, a maior parte da legislação significativa estava nos atos institucionais, que foram promulgados assim, excessivo, né? Essa LDB ela foi feita no governo do Emílio Garrastazu Médici, ou seja,
no ditador mais violento. É ele que acabou com toda a repressão das guerrilhas civis ali. Enfim, ele foi responsável por eliminar um tanto de subversivos. É o pior, né? Se você perguntar assim, qual que é o ditador mais violento, o Médici, tanto é que o período dele é chamado de Anos de Chumbo. Ele tem um destaque negativo nesses aspectos. Bom, o que cumpre direcionar então? Primeiro, é uma educação que é uma lei, uma LDB, que no seu entorno, se você ler essa lei inteira, não sei se você vai ter essa oportunidade, tá no Google, tá bem tranquilo de ler, muito clara, não tem muita coisa para ser falada. Se você ler essa lei, você vai perceber que a intenção principal é o mercado de trabalho, é o tecnicismo. E o pensar, professor? E a parte crítica? E a filosofia? E a sociologia? Essas ciências perdem espaço, certo? Nos regimes ditatoriais é normal que essas ciências percam espaço, porque ciências humanas partem de uma reflexão, de uma dialética da ação, do esclarecimento. Não tem como eu permitir que essas ciências continuem existindo. Então a ideia é fazer a pessoa ser um funcionário, conseguir um emprego e vai viver bem? Vai viver bem se você não questionar, até o sistema ruir, como aconteceu em 1973, quando a crise do petróleo se espraiou por todo o mundo e o Brasil começou a colher os efeitos desse, entre outras crises, né? Dentre outras crises. E o Brasil começou a colher os efeitos desse acontecimento. No mais, qualquer dúvida que tenham, acho que já deu para ficar claro um pouquinho ali. Qualquer dúvida que tenham, basta perguntar podem perguntar via Classroom ou mesmo no vídeo.